graça e a paz. Amém. Nós faremos a leitura agora de Mateus capítulo 7, do verso 1 ao verso número 5, onde daremos continuidade à exposição do texto sagrado. Aqueles irmãos que eu não vi na semana passada, dizer que é com muita alegria que vejo vocês e fico muito contente, por compartilhar a vivência aqui na igreja com cada um de vocês. Obrigado pelas orações, que Deus continue nos abençoando daqui para frente. Mateus capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 5. Todos encontraram? Façamos leitura alternada. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Amém. Os irmãos podem assentar. Na nossa última exposição, falamos sobre o porquê não devemos julgar. Em primeiro lugar, não devemos julgar porque estamos caminhando para um julgamento final, conforme o versículo 2. E em segundo lugar, não devemos julgar, porque neste julgamento final prestaremos contas a Deus, ainda, versículo de número 2. A exposição de hoje terá o tema julgamento, isto é, ele continuará o mesmo tema, julgamento, onde respondemos a seguinte pergunta: quais os tipos de julgamentos que somos submetidos? Quais os tipos de julgamentos que somos submetidos? Pois bem, a revista Ultimato Online, falando sobre não julgarmos ninguém, publicou no dia 30 de março de 2022, artigo com o título: Nunca devemos julgar ninguém, dizendo o seguinte: julgar alguém não é prerrogativa nossa. Isto cabe somente a um juiz, e nós não somos juízes. Pois, na verdade, só existe um juiz, e só ele pode nos julgar. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Texto que acabamos de ler. A revista Ultimato continua: não podemos julgar ninguém. No entanto, somos julgados e às vezes julgamos pessoas todos os dias como se fôssemos juízes. Quem somos nós para julgar alguém? Entretanto, o mundo está cheio de juízes e juízas, inclusive dentro das igrejas. Julgam pessoas pela aparência, tomando como base a sua forma de vestir ou de andar. Infelizmente,
em muitas igrejas ainda há isto. E o artigo prossegue. Hoje, voltamos à sentença: não julgueis para que não sejais julgados. Na última exposição, vimos 2 motivos, já anunciados aqui mesmo, agora na introdução, pelos quais não devemos julgar, anunciando que o tema não havia sido esgotado. E, de fato, não se esgotou. O tema é tão amplo que nem sei se conseguiríamos esgotá-lo. Nele, Jesus diferencia o discernimento espiritual do julgamento do espírito julgador, portanto, do julgamento que fazemos, através da distinção entre a condenação do próximo e a avaliação necessária da verdade e do erro das pessoas, principalmente de si mesmos, de nós mesmos individualmente. Nesse sentido, Jesus não proíbe uma avaliação piedosa, não é? Aquela avaliação que nós fazemos das pessoas, ele não proíbe. Quando ele diz não julgueis para não serem julgados, ele não está dizendo que nós não podemos fazer avaliação ou avaliações piedosas das pessoas. Pois sem essa avaliação, o que teríamos era uma frouxidão moral, porque as pessoas ficariam sem um dos freios necessários desenvolvidos pela própria história bíblica. Durante toda a história bíblica, através de toda a Bíblia, nós vemos textos mostrando que devemos fazer julgamentos ou avaliações. O que nós não podemos é fazer julgamentos condenatórios. O que Jesus proíbe é um espírito de condenação e censura. Esse espírito frequentemente nasce da autojustificação e de um senso de superioridade, onde o indivíduo se sente espiritualmente superior para menosprezar os outros. Os nossos julgamentos normalmente são assim. Nós nos achamos melhores do que os outros. E aí condenamos as atitudes dos outros. No texto, somos chamados a exercermos o discernimento espiritual em vários aspectos, em vários contextos, como na identificação de falsos profetas e na manutenção da integridade doutrinária. Veja, Jesus não proíbe a avaliação piedosa. Ela é necessária. Se não julgarmos, como identificaremos pastores falsos? Se não fizermos a avaliação piedosa, como identificaremos pastores falsos? Como identificaremos falsos profetas e pregadores de falsos evangelhos? Atualmente, por falta dessa avaliação, muitos têm caído nas garras de lobos vestidos em pele de cordeiros, isto é, pastores que são lobos. Pastores que querem somente a lã das ovelhas, a gordura das ovelhas. Conforme é dito lá no Antigo Testamento pelo próprio Senhor Deus. A Bíblia, ao mesmo tempo que alerta contra o julgamento hipócrita ou condenatório, conforme o versículo 1 e 2, ordena que os cristãos exerçam discernimento e testem os espíritos e os ensinamentos, conforme 1 João, capítulo 4, verso 1, por favor.
1 João, capítulo 4. E o verso 1, que diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. O que Jesus proíbe é um julgamento condenatório, mas aqui o texto está dizendo que nós devemos provar os espíritos para saber se eles são da parte de Deus ou não. 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo de número 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso de número 21. Julgai todas as coisas. Mas deixa eu esperar os irmãos, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Podemos agora? O texto diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Verso 22, abstende-vos de toda forma de mal. Veja, o texto está dizendo que nós devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. Só esses dois textos, acho que é suficiente. Identificar falsos pastores e profetas falsos por meio de julgamentos piedosos não é apenas permitido, mas considerado uma proteção essencial para a igreja. Senão, nós teremos na igreja pastores falsos, profetas falsos. Devemos lembrar que o Sermão do Monte é destinado basicamente aos fariseus, uma classe sacerdotal que se achava melhor do que qualquer outra pessoa, inclusive melhor do que o próprio Senhor Jesus. O objetivo deste discernimento espiritual, isto é, desta avaliação piedosa, conforme vimos até aqui, é ajudar as pessoas no reconhecimento de seus defeitos, erros e pecados, ao invés de condená-las e destruí-las. Essa avaliação piedosa é para ajudar as pessoas em se consertarem. Então, o que Jesus proíbe é fazermos julgamentos condenatórios. Ao invés de ajudá-las, nós já estamos jogando elas no inferno. Tem algumas situações que eu mesmo digo assim: esse daí está no inferno de cabeça para baixo. Para isso, isto é, para ajudar as pessoas, precisamos saber quais os tipos de julgamento seremos submetidos. Isso mesmo, seremos submetidos a julgamentos, especialmente realizados por Deus, como vimos na última exposição, conforme textos citados e lidos, Romanos 14, verso 8 a 12, e Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Nós seremos submetidos a julgamentos por Deus. Dr. Martin Lloyd Jones, comentando o texto, diz que uma das razões pelas quais Jesus condena
melhor, recomenda, uma das razões pelas quais Jesus recomenda: não julgueis para que não sejais julgados, é para que você e eu não sejamos julgados por Deus. Isso por si só já nos ensina que seremos julgados. Ainda segundo Lloyd Jones, o capítulo 7 de Mateus tem a finalidade de colocar-nos frente ao juízo divino. Bom, lemos textos na semana passada que nos deixam com um devido entendimento, na grande maioria das vezes errôneo, de que não há julgamento para nós. Mas o capítulo 7 nos coloca frente ao julgamento divino. Como é que diz o verso 1? Não julgueis para que não sejais julgados. Julgados por quem? Pelo próximo? Não. Ele não pode julgar, ele pode fazer uma avaliação, mas julgar, só quem julga é Deus. Há somente um juiz, Deus. Nós não devemos julgar para não sermos julgados por Deus. E no verso 2, diz que com o critério com que julgarmos, seremos julgados. E com a medida com que tivermos medido, seremos medidos também. Então não devemos julgar para não sermos julgados com Deus com o mesmo critério e com a mesma medida que nós mesmos julgamos e medimos as pessoas. De modo que o significado das palavras de Jesus no texto é: não julgueis para que não sejais julgados por Deus. Sendo assim, hoje responderemos a seguinte pergunta: quais os tipos de julgamento que somos submetidos? Quais os tipos de julgamento que somos submetidos? Primeiro, somos submetidos ao julgamento final e eterno. Dissemos isso na semana passada de uma outra forma. Hoje reenfatizamos dizendo que somos submetidos, em primeiro lugar, ao julgamento final e eterno. Versículo de número 2, já lido. Segundo as Escrituras, são 3 os tipos de julgamento que somos submetidos por Deus. E o primeiro é esse, o julgamento que é final e eterno. Este julgamento coloca a vida humana em perspectiva, isto é, separa a humanidade em 2 grupos, crentes e incrédulos, conforme João capítulo 20, verso 27. Salvos e não salvos, Efésios 2, 8 a 10 e João 3, 18. Glorificados e não glorificados, Romanos 8, 29 e 30. Nas palavras de Jesus, as ovelhas e os cabritos, que serão separados no julgamento final descrito por ele mesmo, em Mateus capítulo 25, versos 31 a 46. A humanidade está em perspectiva, dividida nestes 2 grupos, salvos e não salvos. Crentes e incrédulos, glorificados e não glorificados, ovelhas e cabritos. Segundo João, no capítulo 3, verso 17, Jesus não veio julgar o mundo, mas salvá-lo. Contudo, essa salvação se dá mediante um julgamento conforme João, capítulo 3, verso 18 e 19. Por favor, João 3, verso 18 e 19. O texto diz assim, João 3, 18 e 19: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este:
que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porquanto as suas obras eram más. Pois bem, os evangélicos têm se apoiado em textos como esses para dizer que não há nenhum tipo de julgamento para os crentes. Ora, afinal de contas, quem nele crê não é julgado. Não é o que o texto diz? Lloyd Jones diz que esse tipo de pensamento está baseado exclusivamente no ensino escriturístico relativo à justificação pela fé. E que muitos salientam que o trecho de João, agora capítulo 5, verso 24, ensina que se cremos no Senhor Jesus Cristo, então já teremos passado do juízo para a vida eterna. Isso combinado com o que está escrito em Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Levam muitos a defenderem o pensamento de que, por sermos crentes, estamos inteiramente fora do alcance do julgamento divino. Porém, não podemos esquecer o ensino bíblico como um todo. Tem muitos que estão se calçando, se firmando, se alicerçando somente nestes versículos, esquecendo os outros. Tem muita gente, tem muito crente se firmando somente em 2, 3 versículos, quando nós temos uma infinidade de outros versículos que nos colocam em xeque. E a Bíblia não se contradiz. Não podemos esquecer o ensino bíblico como um todo, ou seja, não podemos separar textos para provar um ponto de vista sem considerarmos toda a Bíblia. Não podemos esquecer do que é dito em Apocalipse, capítulo 20, verso 11 a 15. Por favor, Apocalipse 15. Aliás, 20. Apocalipse 20, de 11 a 15. Veja o que é que diz lá, por favor. Apocalipse 20, de 11 a 15. Diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O texto está falando do julgamento perante o grande trono branco. Não é? Vem um grande trono branco, o trono de Deus, o tribunal de Deus. Este aparece no texto como sendo o último grande julgamento realizado por Deus e definidor do destino eterno de todas as pessoas, tanto grandes como pequenas. Veja o verso de número 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono.
agora o verso de número 15. E se alguém, não importa se é grande ou se é pequeno, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse julgamento é definidor. É o julgamento final e eterno. Não é o fato de que já cremos em Cristo Jesus que nós não iremos perante o trono de Deus. Se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, nós seremos jogados no lago de fogo. Mas nós iremos à presença do Senhor. Esse julgamento final e eterno é definidor e determinará o destino eterno de todas as pessoas, conforme o versículo de número 15. Lloyd Jones diz que esse é o julgamento que determinará e fixará o destino eterno, a condição final do ser humano, se ele ficará no céu ou no inferno. Agora, do ponto de vista da fé, eu creio que e você deve crer que você receberá a aprovação diante de Deus, no sentido de que o seu nome está escrito no livro da vida. Mas o seu nome está escrito no livro da vida não significa dizer que não vai ir à presença de Deus, não estará na presença de Deus, porque haverá, em primeiro lugar, ou o primeiro tipo de julgamento a que somos submetidos é o julgamento final e eterno. E volto a frisar, matéria de fé. Eu creio que eu não receberei a condenação que destina as pessoas ao lago de fogo e enxofre. Aí entra Romanos, por favor, 8:1. O que diz Romanos 8:1? Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entende? Não há condenação. Mas não significa dizer que nós não estaremos lá. Nós não iremos lá. Nós iremos lá. Porque conforme Eclesiastes, por favor, Eclesiastes, capítulo de número 12, e o verso 13 e 14, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Pois bem, então esse é o primeiro tipo de julgamento a que somos submetidos. O segundo tipo de julgamento a que somos submetidos é o julgamento dos filhos de Deus. Somos submetidos ao julgamento dos filhos de Deus. Verso 2, que também já fora lido: mas com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Esse segundo tipo de julgamento destina-se somente aos filhos de Deus, exatamente por serem seus filhos. Vocês não sabem, mas os filhos de pastor sofrem, padecem muita coisa. Olha, está vendo? É o filho do pastor. É um julgamento, né?
Olha, mas é o filho do pastor. É ele que fica correndo, é ele que fica falando, é ele que fica... É o filho do pastor. Os filhos de Deus são julgados porque são filhos de Deus. Lloyd Jones diz que devemos lembrar que as palavras que estamos considerando foram endereçadas a pessoas crentes e não a pessoas incrédulas. O texto é destinado a nós, filhos de Deus. Não é para incrédulo. Não é para não salvo. Não é para cabrito. É para nós, crentes, filhos de Deus. Essas palavras foram dirigidas a pessoas para quem as bem-aventuranças são verdadeiras, para aqueles que são filhos de Deus, regenerados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus não deixam de serem julgados pelo fato de serem filhos de Deus. Pelo contrário, são julgados exatamente por serem filhos de Deus. Sobre isso, o autor aos Hebreus disse: o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Hebreus capítulo de número 3, o verso 12. Ora, quando Deus nos corrige, Ele nos corrige por quê? Porque nós, enquanto filhos de Deus, fomos julgados enquanto filhos de Deus, por Ele. Quando a gente faz uma coisa errada, Ele nos corrige. E Paulo, a seu tempo, disse: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isso é uma verdade, né? Se eu fosse juiz de mim mesmo, eu iria me julgar, eu iria me condenar. Lógico que não. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, conforme 1 Coríntios, capítulo 11, versos 31 e 32. Então, quando Deus nos julga, e Ele é bondoso, Ele é longânimo, Ele dá tempo ao tempo para que a gente se arrependa. Por isso que algumas vezes demora muito. A gente está numa vida muito boa, e Deus está dando tempo ao tempo, esperando que a gente se... Porque senão, se ele julgasse, era de imediato. Mas quando Ele nos julga, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Por que é que os filhos de Deus são julgados e são disciplinados? Para não serem jogados no lago de fogo como o mundo vai ser. Nesse sentido, os filhos de Deus passam constantemente pelo escrutínio do próprio Deus. E por isso mesmo, deveriam passar pelo seu próprio escrutínio, conforme instruído pelo apóstolo Paulo, escrevendo sobre a participação na mesa do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A instrução é de que nós devemos examinar, avaliar nós mesmos, a nossa própria vida, ver onde nós estamos errando, ver quais são os pecados que nós estamos cometendo, para pedir perdão a Deus, porque senão o juízo dele vem pesado. Se nós não nos avaliarmos cotidianamente, dioturnamente, e se, mais especificamente no texto, nós comermos ou participarmos da mesa do Senhor indignamente, isto é, sem essa avaliação piedosa de nós mesmos, sem esse julgamento dos filhos de Deus que nós fazemos de nós mesmos, nós comemos e bebemos para juízo de nós mesmos.
A exortação paulina é para que nós examinemos a nós mesmos, a fim de verificarmos se temos cometido algum pecado, e uma vez constatado que sim, é inevitável, né, que constatemos que cometemos pecado, procedermos com julgamento e condenação desse pecado. Ou seja, nós julgamos a nós mesmos, no sentido de que, encontrando uma falha, um pecado, nós pedimos perdão a Deus. Negligenciar essa verdade é um erro, pois não dar ouvidos aos ensinos do Senhor nos coloca diretamente na direção de suas correções. Não fazer a autoavaliação de si mesmo, verificando que pecou e, portanto, pedindo perdão a Deus, nós nos colocamos como se estivéssemos indo em direção às correções de Deus. Antes de sermos corrigidos, é melhor pedir perdão. É melhor fazer a autoavaliação. É melhor dizer: Senhor, eu pequei, me perdoa. Entende? Por meio de suas orientações bíblicas, Deus está nos conduzindo à perfeição. Então, a Bíblia vem exatamente para isso, para que a gente se aperfeiçoe. É por isso que Ele nos julga e disciplina, a fim de nos limpar e nos preparar para a glória na eternidade. Ele não vai receber filho imundo, sujo, cheio de pecado. Não, Ele vai limpando, corrigindo, para que quando cheguemos lá, cheguemos aptos para adentrarmos os céus. O julgamento dos filhos de Deus é necessário. Senão a gente vai viver aí. Dentro de uma outra perspectiva, Jesus dizia: esse povo vive como se não tivesse pastor. Nós vamos viver assim. Se não tiver esse julgamento dos filhos de Deus, nós vamos viver assim, como se não tivéssemos um pai tomando conta, olhando o que estamos fazendo ou deixando de fazer. Como já fora dito por certo comentarista, durante todo o tempo em que vivermos aqui na terra, estaremos sob os olhos vigilantes de Deus, e o Senhor estará sempre vigiando as nossas vidas e julgando a nossa pecaminosidade, e tudo para o nosso próprio bem. É como um pai. Não tem um único pai que não viva a vida toda, o tempo todo, olhando para as ações dos filhos. Nós ficamos ali observando se está fazendo certo, se está fazendo errado. Se faz errado, se faz certo, a gente parabeniza, diz muito bem, continue. Mas se faz errado, a gente faz o quê? Disciplina. Para o quê? Para o bem, para que quando ele chegue numa idade, supondo que seja criança, ele chegue bem. Ou não é assim? Nós mesmos julgamos as ações de nossos filhos, de modo que o segundo tipo de julgamento a que somos submetidos é o julgamento dos filhos de Deus. O terceiro e último julgamento a que somos submetidos é o julgamento dos galardões. Julgamento dos galardões. Aí é o versículo 2 novamente que diz: com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Pois bem, o terceiro tipo de julgamento que somos submetidos é este dos galardões. Esse julgamento não tem por finalidade determinar a salvação ou o destino eterno do crente. Não tem por finalidade avaliar e determinar se o crente vai para o céu ou para o inferno, e sim avaliar suas obras. Não confundir aqui obras como sendo meio para ser salvo. Uma coisa não tem a ver com outra. Mas as nossas obras serão avaliadas.
para que Deus então distribua os seus galardões, as recompensas que os crentes receberão no céu. Obras essas que serão recompensadas com os galardões, isto é, com recompensas. Deus nos dará recompensas. O triste é saber que tem crente que não vai receber nada. Veja, ele não vai deixar de ser salvo, ele não perde salvação, ele é salvo, mas chegando no céu, passando pela avaliação das obras, não vai receber nada. Após nossa morte, compareceremos diante de Deus, como nos diz Paulo: tu, porém, porque julgaste teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14, verso 10. Olha, para quem é que Paulo está escrevendo aqui? Para quem? Os romanos, que são crentes, convertidos. Para os romanos convertidos, portanto é para crente. Não, tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Já o pregador também fez essa afirmação ao dizer: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, 14. Nós pensamos assim, né? Eu posso fazer isso, aquilo outro, sem o pastor ver, sem os presbíteros ver, sem os diáconos verem, sem os irmãos da igreja verem. Eu posso ir para tal canto, eu posso dizer isso, eu posso assistir isso, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. As coisas encobertas. Aí o pregador diz: Deus vai trazer à tona, porque Deus julgará, Deus há de trazer a juízo todas as obras. O ensino mais objetivo sobre esse assunto encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12 a 15, por favor. 1 Coríntios 3, de 12 a 15. E 2 Coríntios 5, 10, que dizem respectivamente. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12 a 15 diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Você percebeu? Prestou atenção? O que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que haverá um dia onde as nossas obras serão postas diante de Deus, julgadas por Deus. Aí Paulo diz: se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, ouro passa pelo fogo? Passa. Prata passa pelo fogo? Passa. Pedras preciosas passam pelo fogo? Passa. Madeira, feno, palha, passa pelo fogo? O texto está dizendo que as nossas obras serão julgadas por Deus. E se as nossas obras edificadas passarem pelo fogo e não forem destruídas, nós receberemos galardões, recompensas. Mas de igual modo,
Se aquilo que estamos edificando não passar pelo fogo, o texto encerra dizendo, veja, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, não passar pelo fogo, pelo julgamento divino, sofrerá a ele dano. Ele vai perder o que construiu. Mas esse mesmo será salvo. Ou seja, ele não perde a salvação. Todavia, como que através do fogo. Então, o que é que nós temos que edificar? Dentro do contexto aqui, ouro, prata, pedras preciosas. Já 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha, importa que compareceramos diante de Cristo para recebermos os galardões, as recompensas, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Deste modo, Deus examinará nossas obras através do fogo. 1 Coríntios 3,13. Aqueles que suas obras não forem queimadas serão recompensados com os galardões, mas aqueles que suas obras forem queimadas, não receberão galardões. Esses continuarão salvos, mas destituídos de galardões. O mais impressionante do texto encontra-se no final do versículo 15 de 1 Coríntios 3, que deixa claro que serão salvos como através do fogo, isto é, serão examinados e purificados como o ouro pelo fogo. De modo que o terceiro tipo de julgamento a que somos submetidos é o julgamento dos galardões. E aí tem gente que diz assim: eu não me preocupo com os galardões. Eu sei que estarei lá, então os galardões é o que menos importa. Opa, será? Se eu edificasse, se eu construir obras em cima de coisas que são queimadas, eu mesmo serei queimado. Eu não perderei salvação, mas eu serei salvos como que pelo fogo. Eu acho que não é coisa muito boa, né? Se a gente pudesse exemplificar isso aqui, no mínimo nós receberemos um puxãozinho de orelha de Deus naquele dia. Entende? Meus irmãos, hoje aprendemos pelo menos duas grandes lições. Primeiro, que no dia do grande julgamento haveremos de nos encontrar com Deus e seremos por Ele julgados. Se não quisermos receber uma condenação desfavorável, observemos o mandamento do Senhor: não julgueis para que não sejais julgados. Essa é a principal razão pela qual não devemos julgar: não sermos julgados por Deus. Segundo, aprendemos que no dia do grande julgamento, Deus concederá recompensas àqueles que viverem em conformidade com os mandamentos do Senhor. Portanto, se quisermos receber os galardões, não estabeleçamos os critérios de julgamento que serão utilizados por Deus. Não estabeleçamos os critérios, pois o texto diz: com o critério que julgardes,
sereis julgados. Com a medida que medirdes, sereis medidos. Não estabeleçamos os critérios de julgamento, porque estes critérios serão usados por Deus. É o que nos ensina o versículo 2 do texto de hoje. As avaliações que fazemos das pessoas precisam, portanto, ser revestidas de bondade, piedade e compreensão. Piedade, bondade, piedade e compreensão. Avaliemos uns aos outros, mas com bondade, piedade e compreensão. Ao invés de apontar o dedo e condenar A ou B ao inferno, peçamos a bênção do Senhor sobre a vida destes. Bondade, piedade e compreensão. Se agirmos assim, Deus agirá assim também para conosco. Que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus, obrigado por mais uma exposição bíblica. Obrigado porque a tua palavra tem sido exposta diante de nós e muitas vezes nós nem gostamos de ouvir o que estamos ouvindo, mas sabendo que o Senhor mesmo tem providenciado tal ensinamento para nós, pedimos a bênção do Senhor para nos corrigirmos e nos colocarmos conforme os mandamentos aqui colocados. Não julgueis para que não sejais julgados por Deus. Ó Deus, nos ajuda para não julgarmos o próximo, o nosso irmão, com leviandade, com dureza, condenando-os. Pelo contrário, nos ajuda a avaliarmos e detectarmos os erros, os pecados, as inconveniências destes, para que possamos, de forma humilde, nos reportarmos a eles, ajudando-os a se corrigirem. Mas nos ajuda, ó Deus, a fazermos avaliações de nós mesmos, a não sermos tão duros conosco mesmo, com nós mesmos. Nos ajuda, ó Deus, a cumprirmos os seus mandamentos, amando, sendo bondoso, sendo compreensivo, pois disto, ó Deus, depende até mesmo as recompensas, os galardões que receberemos no céu. Não nos deixes, ó Deus, desprovidos de galardões. Sabemos que no céu não haverá classes de mais importantes por terem mais galardões e classes de menos importantes por não terem galardões. Não haverá isso, mas nos ajuda, ó Deus, a sermos recompensados pelo Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos uma vida aqui de tal forma que aquilo que edifiquemos passe pelo crivo do fogo e permaneça, e dê a condição de recebermos tais como ouro, prata e pedras preciosas. Pois conforme nos ensina a parábola, aqueles que receberam os talentos e reproduziram, fizeram os talentos crescer, foram recompensados com bênçãos advindas do Senhor, com os próprios talentos. Mas aquele que não foi obediente ao mandamento do Senhor, portanto foi negligente, dele foi retirado e dado a outro. Nos ajuda, ó Deus, para que nada seja tirado de nós. Por outro lado, ó Deus, nos abençoe durante esta semana. Abençoe cada irmão e irmã.
Abençoe cada parente nosso, cada filho, cada neto, cada amigo ou amiga que, de uma forma ou de outra, ouve a mensagem do Evangelho através da nossa boca. Dá-nos uma semana, ó Deus, de muita paz, de muita saúde, de muita felicidade. É a oração que fazemos e a fazemos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos?